pela escolha da soma sacrificial de um valioso pouco. Eu vou repetir. Prioridade é a subtração de um muito. Você tem que subtrair muito para ter uma prioridade. Pela escolha de uma soma sacrificial de um valioso pouco. Foi uma definição que veio assim do meu coração. Ok, vamos para ver a diferença. Necessidade e prioridade. Necessidade é aquilo que não escolhemos, que nos é imposto. Que temos que fazer mesmo sem querer. Isso é uma necessidade. E prioridade é uma escolha. O poderoso preço da prioridade. Primeiro, nós temos que refletir quanto estamos dispostos a pagar, né? Subtrair, como eu disse, subtrair o muito para poder colher o valoroso pouco, pela sua escolha de priorizar algo. Até quanto podemos pagar por prioridades? A gente deve ficar ciente de que se a gente escolher priorizar alguma coisa, como eu disse anteriormente na frase, nós temos que subtrair muito. Então, para priorizar algo, nós vamos ter que peneirar muita coisa. É isso? E eu trago uma sugestão hoje para vocês. Eu vou pedir a Zirlanda, tá ali, para dar uma folha para vocês. Enquanto isso, nós sabemos que tudo, para vir à existência, tudo começa na mente, não é isso? Nós temos uma ideia, começa aqui e a gente começa a botar em prática. A neurociência comprovou que quando estudamos, que quando lemos algo e escrevemos, aprendemos mais rápido, registramos mais rápido no nosso cérebro, não é isso? Nós sabemos também que a palavra tem poder. Tem poder no mundo natural, também tem poder no mundo espiritual. Nós sabemos disso como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós sabemos o poder da palavra, não é isso? Nós herdamos do Senhor o poder da palavra. Porque ele começou dizendo, haja luz. Né? E aí veio o Big Bang. Big Bang. E tudo começou a existir. E aí, nós sabemos do poder da palavra. Nós sabemos que a neurociência fala que quando escrevemos, lemos, escrevemos. Eu tenho uma tia que ela já copiou a Bíblia umas 7 vezes, 8 vezes. E assim, ela copia, tipo assim, em caderno simples mesmo, para poder memorizar. Né? Agora o meu filho copiou dela, tá fazendo a mesma coisa. O Julinha tá copiando a Bíblia também. E ele fala assim que parece que entra. E a gente sabe disso. Quando a gente escreve, a gente faz uma lista do supermercado e a gente lembra quando está no supermercado. Não é isso? Então, você está com papel e eu vou te dar uma outra coisa poderosa. No meu 5º livro, no capítulo 2, eu falo sobre o poder da lista. E eu fiz uma pesquisa em livros de doutores de psicologia que fala sobre o poder da lista. Então, hoje, nós vamos fazer uma lista. E nós vamos fazer um compromisso. Ei! Peguei um dormido ali. Peguei um tubarão agora. Estava pescando. Quando a gente faz uma lista, nós estamos fazendo com o nosso cérebro um compromisso de que nós vamos
fazer o que está ali. Se você fizer uma lista e levar para o supermercado, a probabilidade de você comprar mais coisa que você deseja comer, que a sua mente fala aquilo é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, você vai fazer mais do que está na lista. Se você levar ou não fazer no telefone, ou mesmo que você escreveu, a sua mente vai registrar aquilo. Então hoje nós vamos, durante essa mensagem, eu convido vocês a fazer um contrato consigo mesmo. Então, de um lado, não sei se tem caneta aí para vocês vão guardar dentro da Bíblia de vocês vão botar a data de hoje. Um lado você vai fazer uma lista e você vai dizer natural. Do outro lado você vai escrever espiritual. E quando você fizer a lista, você vai fazer um quadradinho, porque as coisas foram acontecendo, vocês vão marcar e vocês vão lembrar daqui 1, 2, 3 anos. Pode ser que nem eu esteja mais por perto de vocês, mas eu vou deixar esse legado na vida de vocês. Caso realmente vocês fiquem interessados nisso, né? No lado natural, você vai dizer... Esse é um exemplo aqui, tá? Da lista. Por exemplo, no lado natural, você pode colocar direcionar a minha família, cuidar da minha saúde, aprender inglês. Do lado espiritual, qualquer coisa que você desejar. Isso é um exemplo, tá? Estudar um livro da Bíblia uma vez por mês. Dizimar, quem ainda não dizima, acho que todo mundo aqui faz. Rotina de oração, que é o que eu estou fazendo agora para mim. Então, nós vamos trabalhar nas nossas vidas com lista. Isso é uma coisa rotineira para mim. Vocês entenderam? Homework aí para vocês? Ok. Então, entendemos também a diferença de necessidade e prioridade, né? Só que tem uma coisa. A prioridade não é uma necessidade, é uma escolha. Certo? Mas a necessidade pode se tornar uma prioridade. Dependendo da intensidade da necessidade, nós podemos fazer com que aquela necessidade vire uma prioridade. Vou dar um exemplo. Eu estava com muita dor no nervo ciático no ano passado. Muita dor. E onde eu trabalho, eu venho do basement com um balde de gelo, né? Para fazer os cafés quando eu abro a padaria. E era horrível, porque pesava, me incomodava. Então, a minha saúde foi uma prioridade. Então, o que eu precisava fazer? Perder peso, estar mais ágil, conseguir respirar melhor, porque eu subi uma escadinha pequena, gente. Quando eu chegava lá, eu estava com a língua desse tamanho para fora. Uma escadinha pequenininha. E minha casa tem escada também. Tem escada para descer quintal e eu andava morrendo. Então, a minha necessidade virou uma prioridade, que era de perder peso. E não para caber. E outra coisa, gente, roupa tá muito caro, tá? Roupa boa tá muito caro. Concorda? Então, eu precisava entrar nas minhas roupas, porque eu tava perdendo tudo. Falei, dinheiro para comprar roupa nova não tem, então vou ter que entrar nas antigas, que eu já tenho. Então, prioridade também. Era necessidade e virou uma prioridade. Tá começando a entrar, então tá funcionando. E eu vou... E tive que peneirar. Por exemplo, eu tinha gorjeta para gastar com besteira. Agora vai a personal trainer. Tempo para ficar fazendo coisas que eu gostava de fazer. Agora tem que ir para academia. Ou então ir fazer minhas caminhadas. Certo tipo de coisa não dá para comer mais. O corpo não aguenta, o estômago não aguenta. Então, uma necessidade pode se tornar uma prioridade. Hoje, eu trago 3 mensagens. Nós podemos dizer que nós somos jovens, né? Então, eu dividi. Eu gosto muito de fazer as minhas pregações expositivas, abordando o geral, expondo o texto, expondo o tempo, o que está acontecendo, fazer pesquisa a respeito. Mas hoje, eu acho muito gostosa essa daqui. Uma mensagem temática.
Então, eu dividi o tema com 3 personagens para me ajudar a passá-lo. E o primeiro personagem eu direciono aos jovens, que somos nós também. Né? E está no primeiro livro de Reis 19:19, se vocês quiserem abrir. Eu vou abrir a minha também. Primeiro livro de Reis 19:19. Todo mundo encontrou? Amém. A vocação de Eliseu. Eliseu é o meu primeiro convidado da noite para poder me ajudar a... Se você quiser ficar sentado, você pode sentar, Zilanda, porque nós vamos abrir 3 textos. Nós estamos tudo cansadinhos, né? Então pode ficar tranquilinhos que nós vamos depois para outros. Porque eu dividi, são 3 personagens. Então, a vocação de Eliseu. Eu vou ler a minha versão aqui. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava... Vou ler de novo. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando o que, gente? A terra. Ele fazia o quê? Lavrando a terra. Com 12 juntas de bois. Ele tinha quantas juntas de bois? 12. Adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, este deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Ele disse o quê? Deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Então, te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe bem o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Esse é o primeiro texto. Aqui diz o seguinte: Eliseu, nós vemos aqui que parecia que ele era um bom filho. Ele foi lá e beijou o pai e a mãe, né? Parecia que dá para ver aqui. Ele tinha pai e tinha mãe, né? Nós acabamos de falar. Ele tinha pelo menos 12 bois. Devia ter mais alguma coisa. Ele tinha terra. Então, ele tinha casa. Não tinha? Que ele foi lá e despediu dos pais. Devia ter uma casa. Então, ele não estava passando... Parecia que ele estava bem. Que ele não estava passando fome, não estava passando necessidade. Ele tinha saúde, não tinha? Ele estava lá dando duro na terra, lavando a terra. Você já viu como é que lava a terra antigamente? Botavam coisa de madeira, né? E partia a terra no meio, para poder movimentar a terra, para depois arando, né? Que fala, lavrando, arando a terra. Então parecia que ele tinha saúde, devia ser um rapaz forte, né? Parrudo naquela época, jovem, né? A musculação ali na terra. Então, saúde parecia que ele tinha. Tinha riqueza, né? Assim, dentro do possível. Ele podia ter futuro, porque ele ia herdar a terra do pai, certamente. Então, aparece aqui que Eliseu não tinha uma necessidade. O que fez Eliseu largar tudo? Botou fogo nos bois e falou, para aqui eu não volto mais. O que fez Eliseu fazer isso? Foi uma necessidade? Sim ou não? Não. Foi uma prioridade. De quê? Servir a Deus. Servir o homem de Deus. Porque com certeza a fama de Elias era em todo lugar. E ele já sabia o que estava acontecendo. Então, jovem pode ter prioridade.
de ser obediente, de ir bem na escola, de pensar no futuro, de guardar dinheiro, de trabalhar, de obedecer, de limpar o quarto e tudo mais. Então essa é a minha mensagem para os jovens. E agora, a minha próxima mensagem, quer dizer, para todos nós, mas o meu próximo personagem é para os homens. E eu peço que vocês abram comigo no livro de Lucas 19, 1, 10. Eu acho que eu botei só o texto ali, né? Ah, melhor ainda. Nem lembrei o que eu tinha feito. Então a gente pode até ler aqui, né? Eu acho que eu coloquei ali, eu pensei que eu tinha escrito alguma coisa. Escrevo tanta coisa que depois... Bem, tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era... O que ele era? Não, o que está escrito ali? Chefe... Oh. Okay. Chefe do publicanos e era rico. A minha tradução fala maioral dos publicanos, né? Maioral. Não, mas tá ok. Tá ok também. Cobrador de impostos, naquela época, com certeza ele ganhava mais dinheiro que... né? O pessoal do IRS, com certeza, ganha mais dinheiro que a gente, né? Que tem que pagar para eles. Aí, tá dizendo o que ele era ali. Rico e maioral. Então, ele tinha título e ele tinha dinheiro, porque tá dizendo que ele é rico, não? Ok, vamos seguir. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Ele subiu aonde? Uma árvore. É um sicômoro, é uma árvore, tá certo. Falou uma figueira brava. Pois é. Mas, se ele estivesse doente, ele ia subir numa árvore. Então, ele não estava doente. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição. Nós concordamos até aí, né? Ok, vamos seguir. Quando chegou Jesus naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique aonde? Na sua casa. Então ele tinha casa, né? Ele tinha dinheiro, tinha casa. Se ele tinha dinheiro, a casa não era por qualquer porcaria, né? Ok, vamos seguir. Desceu, pois, toda pressa, obediente, né? Ele tinha identidade também. Ele não se importava com que as pessoas pensassem que aquele homem que era maioral, rico, subisse na árvore. E ele estava pouco se importando que ele era baixinho, porque ele era rico e poderoso. Podia subir na árvore e fazer o que ele quisesse. Então, parece aqui que Zaqueu não tinha uma necessidade também. E aí vamos descendo. Toda pressa, desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Também era uma pessoa alegre. Podia ter ficado com raiva. Entendeu? Vamos descendo aí. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa lhe tem defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Uma pessoa justa. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aqui nós vemos muitas qualidades desse homem, mas nenhuma delas nós vemos que ele tinha uma necessidade de ser curado, de ser abençoado financeiramente, de ter uma casa, de nada disso. Então ele ter feito aquilo foi uma escolha dele. Ele priorizou passar sendo um maioral, sendo um homem rico, num vilarejo, numa cidade pequena onde todo mundo conhecia ele, fazer aquilo tudo para conhecer Jesus. Então ele priorizou conhecer Jesus. Assim como os homens priorizam tanto conhecer Jesus, priorizam cuidar das suas casas, priorizam cuidar dos seus filhos, priorizam crescer espiritualmente, aprender inglês, dirigir nos Estados Unidos.
Apesar de que eu não dirigia no Brasil, mas deve ser, em cidade grande deve ser um caos, né? Então, mas assim, mesmo assim, você até diria, eu dirigi sem carteira um bom tempo, depois, e aí vai, né? Depois tirei, morrendo de medo, e todas as coisas que nós passamos aqui. E os homens, geralmente, eles têm que meter a cara por ser o suporte da família, né? Então, o homem que realmente se põe como posição de sacerdote, de provedor, de guardador do seu lar, ele é um homem que tem identidade e passa por cima das coisas, por causa da necessidade, ele prioriza aquilo que é bom para a sua família. E a terceira parte, eu quero falar para as mulheres. E para as mulheres nós vamos para o livro de Provérbios, 31, todo mundo ama isso aqui. E nós vamos ler só a primeira parte do Provérbios 31 de 1 a 9. Quero abrir minha Bíblia aqui, que tá. Vocês encontraram de vocês? Amém. Eu marco tudo, gente. Eu marco tudo. Eu escrevo pregação, aquilo que mais me chama atenção, para poder registrar melhor na minha mente. Eu sigo à risca isso. Amo fazer listas. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, os quais lhe ensinou a sua mãe. E eu vou abrir um parêntese aqui. Algumas linhas de estudo falam que o rei Lemuel poderia ser Salomão. E Lemuel seria um apelido que a mãe dele chamava para ele. E que essa passagem aqui foi que Betseba falou para ele. Umas linhas de estudos falam, por causa do nome que Lemuel, no que foi escrito aqui, que seria traduzido para Deus é com ele, Deus, presença de Deus. Então, há uma, né, quando no Torá é dito que não é o nome de uma pessoa. E Massá não é uma região. Massá significa conselho ou repreender. Então, tem as duas linhas. Mas o que eu trago aqui hoje não tem nada a ver com o estudo de quem era a mãe, se realmente era Betseba ou se era uma outra rainha mãe que deu esse conselho. Mas sim o conselho que ela deu. Eu quero focar nisso aqui, no conselho que ela deu e no que isso vai trazer para nós. E eu fiquei apaixonada eu conheço já, a gente já conhece, eu conhecia já a outra parte de Provérbios, que é o que fala sobre a mulher, como deve ser, né? É mais familiar, mas eu fiquei apaixonada por essa parte. Isso aqui eu estava falando com meu filho, toda vez que eu vou trazer palavra, eu falo com ele, e aí ele fala, não, isso aqui não tá bom, tira isso aqui, aumenta isso aqui. E a mesma coisa ele faz comigo, mãe, eu vou fazer isso aqui, aí ele prega para mim, eu prego para ele, porque, né, e ele tem assim aquela visão ainda mais de professor e tudo mais, e não, isso aqui, falta pesquisar mais, isso aqui tá muito vago, isso aqui tá muito raso, apresenta mais isso aqui. Eu falo, Vi, é um culto de terça-feira, mãe, você tem que pregar como se fosse para 200 pessoas. Eu falei, tá bom. Melhora um pouquinho, faz slide, porque as pessoas têm mais visual, e assim vai. E ele fala, se prepara, né, porque você está fazendo para Deus, você não está fazendo só porque é pouca gente, porque terça-feira quase não vai ninguém. Você está fazendo para o Senhor, então procura fazer melhor. E eu sempre levo para ele. E a gente falando isso aqui, tanto eu quanto ele, nós ficamos apaixonados por essa parte. E eu vou ler com vocês, né? É uma mãe, sabe? Uma mulher que dá um conselho
caso o rei Lemuel não seja Salomão, né? A outra, eu falei que uma linha de estudo fala que ele é Salomão, e esse é um apelido dado a ele, e Massal vem da origem, quer dizer conselho, repreensão. E faz sentido, pelo que ela vai falar aqui, porque Salomão tinha muitas mulheres. Eu acho que em Eclesiastes fala que ele se refugiou em vinho. Faz sentido ela repreender ele, e mais na frente fala, vão achar que fui eu, né, por causa do que aconteceu antes com ela, e porque a mãe cuidava mais dos filhos naquela época, continua até hoje, né, mas mais ainda o cuidado da mãe era todo no filho, visto que os reis sempre estavam envolvidos em transações políticas, né? Então, ela fala, vão pensar que sou eu, que não criei você com decência. Então, pelo que nós vamos ler aqui, você vai perceber que a mãe está realmente preocupada com a reputação e para o filho se tornar um bom homem. Porque é tudo que a gente quer como mãe, como mulher. Como tia, né, Lília? Aconselhar. E que eles ouçam a gente. Porque nós não queremos nenhum mal. Pelo contrário. Nós queremos que eles sejam homens de valor. E que eles entendam a prioridade do Senhor e da família. Então essa mulher aqui, que foi lá no passado, deu um conselho que hoje, anos e anos e anos, vamos ouvir o conselho dela. E se realmente ela era uma rainha-mãe de outro lugar, que era uma cidade chamada Massa, e supostamente a outra linha de estudo fala que ela era a rainha-mãe, né, que no caso a mãe do rei Lemuel, e que ele era amigo de Salomão, e que ele era um rei da tribo de Ismael, que ficava nas Arábias. E como Salomão, ele tratava de muitos negócios, e ele, com uma conversa ou com o escrito do rei Lemuel que ele escreveu, foi adaptado, e que foi adaptado para a Bíblia, que virou, né, no caso, o último capítulo de Provérbios, e certamente foi inspirado pelo Senhor, senão não estaria aqui, né? Então, vamos ler? Vamos ver o que tem para nós aqui? Palavras do rei Lemuel de Massá, os quais lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu, filho do meu ventre? Filho do meu amor, filho da minha possessão, dádiva minha. Que te direi, ó filho dos meus votos? Quantas vezes nós não fazemos votos para pessoas que nós amamos? Tanto mulheres quanto homens. Principalmente a nossa família. Quantas vezes não fazemos votos? Não dê às mulheres a força de teus caminhos, né? Tem identidade. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Não se deixe influenciar. Nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam da lei. Né? Para que não bebam e façam coisas erradas. E pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E das suas fadigas não se lembre mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres. Que não se deixe influenciar, que não caia em vícios, respeite as autoridades, seja misericordioso, seja inspirador, seja levantador de ânimo e seja justo. Pelo que dá para perceber, essa mulher, ela sentiu uma necessidade. Ela, desses personagens, ela tinha uma necessidade, que era formar um bom rei. Mais que isso, formar um bom homem. E mais lá na frente, nós vemos que a outra parte, ela fala como seria a mulher que ele deveria ter. Né? Que aí vem a mulher
maravilhosa de Provérbios 31. Então, ela tinha uma necessidade. Certamente que virou uma prioridade, que era formar o filho dela. Quantos de nós temos uma necessidade e falamos, não, peraí, agora eu vou ter que fazer assim. Agora eu vou ter que fazer aquilo. Agora eu vou ter que fazer assim. Vou parar de comprar sorvete para minha casa, porque esses meninos estão engordando igual o meu. E a gente vai junto. Vou parar de fazer isso. Não, agora é prioridade não fazer isso. Não fazer aquilo. Porque é uma necessidade. E voltando para os jovens, eu trago também 3 heróis da fé. Para não dizer que está só na Bíblia, eu vou falar de pessoas também que foram de pós-Bíblia. A primeira foi uma jovem, que claro, se tornou velha, mas uma jovem que começou na sua juventude. O nome dela era Fanny Crosby. Ela ficou cega com 6 anos de idade. E seus pais faleceram e ela foi criada pelas suas avós, que tinham alguma condição financeira. Então ela, como também foi falar de Eliseu, ela não tinha necessidade de servir a Deus, ou de buscar, ou de fazer o que ela fez. Porque ela podia sentar no seu comodismo, na sua comiseração, e fazer de coitadinha. Mas ao final da sua vida ela disse, se eu tivesse que nascer cega, eu nasceria. Se eu tivesse que me tornar, né? Porque ela teve algo no olho e ela ficou cega. Então ela disse, se eu tivesse que voltar de novo, eu queria ser cega de novo. Porque quando eu ver, eu vou ver Jesus Cristo. Lindo, né? E essa mulher, na época não tinha escola para cegos, né? Tudo foi inventado bem depois. Ela, isso é 1800, ela memorizou a Bíblia. A avó dela lia, outras pessoas liam, e ela foi criando hinos para missa. Ela criou de 5.000 a 9.000 hinos para missa. Que tem muitos hinos que é cantado em igrejas evangélicas, né? Eu conheço alguns dela que tem no Cantor Cristão Batista, dessa mulher. Influência, heroína da fé, jovem que decidiu ter a prioridade de servir ao Senhor. Para os homens, eu tentei botar a foto ali, mas não dá para esticar. Um herói da fé que teve uma necessidade, mas que virou prioridade. O nome dele é o Reverendo Samuel Wesley. A história dele, teve um incêndio na casa dele e ele tinha, não sei se era 7 ou 8 filhos, eu não consigo lembrar, mas era uma quantidade assim de 7 a 8 filhos. E um estava dormindo com uma babá. Alguns dormindo com a babá e outros, os maiores, no outro quarto. E naquele desespero do fogo, sabe como é que as casas nos Estados Unidos, imagina naquela época, né? Isso também, 1800, tá? Nesse tempo. E pegou fogo na casa dele. E foram saindo naquele desespero e tal. E ficou o pequeno Jack para trás. Ninguém deu conta. Quando estava no meio do incêndio, todo mundo lá de fora, ele começou a contar a meninada, e aí estava faltando um. Mas aí o fogo já começou, estava demais. E agora, para entrar na casa da porta, não dava para entrar, porque o fogo estava na porta. Não tinha tempo para pegar uma escada, então ele chamou os vizinhos, foi um subindo no ombro do outro e entrou pela janela. E muita fumaça, né? Eu queimou minha casa, pegou fogo. A Zilana estava contando. Na minha casa no ano passado, e tem mais fumaça do que fogo, tá?
principalmente por causa da insulation, né? Mas muita fumaça. Na verdade, pegou fogo um pouquinho, a fumaça entrou para dentro do insulation, aí foi aquele horror. Então, um subiu no ombro do outro, ele entrou, e muita fumaça, ele não conseguia ver nada lá dentro. E o bebê dormindo, e ele gritando, e o bebê dormindo. E aí ele caiu de joelho no chão e falou com o Senhor. Falou, Senhor, se eu conseguir salvar meu filho, eu vou colocar ele para te servir. Eu te entrego ele para servir a tua obra. E aí o menininho gritou. E aí o menino começou a chorar e ele foi seguindo, chegou lá e ele pegou John Wesley. Todos, eu já ouvi falar que foi a mãe dele que fez o voto, mas não foi o pai. E essa é uma pintura, né? Nem fotografia. Não sei se vocês estão vendo aqui. Um vulto, né? Dele descendo na escada com o filho. Então ele chegou do lado de fora e a casa tomada em fogo. E ele gritou, chamou os vizinhos. Vizinhos, vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. E agradecer. Aí um falou, você agradecer porque a casa toda queimada? Ele falou assim, agradecer ao Senhor for that I'm rich man. Porque eu sou um homem rico. Porque os meus filhos estão tudo aqui. Eu tenho uma riqueza que dinheiro não compra. E o filho dele é o famoso John Wesley, que nós sabemos, todo cristão sabe. Uma figura importantíssima no cristianismo. Ele fundou a igreja metodista. O homem teve uma necessidade e virou uma prioridade. Ele fazer com que o filho dele fosse o homem de Deus. Não sei como é que faz isso, gente. Eu estou perguntando a Deus até hoje, mas enfim. Tem 2 ainda, mas enfim. É one down, 2 to go. Tem um na igreja, 2 fora. Mas enfim. E para fechar, para as mulheres, eu tenho uma heroína da fé, minha xará, Mônica Augustini, que teve uma necessidade que virou prioridade. Ela foi a mãe do grande Aurelius Augustini. Quem que já ouviu falar de Augustini? Que é também um marco no cristianismo. Foi um grande teólogo, filósofo, bispo de Hipona. Mas ele não foi sempre assim. Ele não cria em nada. E ele era mulherengo, e ele estava no mundo, e a mãe dele sempre evangelizando, e tratando, e fazendo votos, e buscando, e buscando. Eu me apaixonei por a história dessa mulher. Porque o final da vida dela, ela viu o filho dela servindo ao Senhor. E mais ainda, ele estava num lugar de muito prestígio quando ele se converteu. Ele estava num lugar de muito prestígio. Mas depois disso, ele falava, porque ele era muito estudado, né? Então ele falava muito bem, ele usava palavras grandes, né? Big words, como diz aqui. E ele via que as pessoas pobres não entendiam. Então ele foi um tipo de Jesus. Ele desceu ao nível deles para poder pregar o amor de Cristo para os menos desfavorecidos. E ao final da vida dela, ela viu o esposo, o filho e o neto servindo ao Senhor. Porque ela teve uma necessidade, virou uma prioridade. Então, como aprendemos hoje, alguns que nós já sabíamos, uma prioridade não vira uma necessidade, mas uma necessidade vira uma prioridade. Qual é a nossa necessidade? Nós estamos precisando... Dinheiro todo mundo precisa, né, gente? Mas nós estamos precisando de quê? O que nós estamos precisando? No mundo natural. Alguém botou alguma coisa na lista? Ó, ela já fez a dela. O que nós estamos precisando do mundo natural? Na parte natural da lista? Saúde. Tem alguma coisa que você pode fazer para melhorar a sua saúde? Tem? Então você faz o que você pode fazer. E você pede a Deus aquilo que Ele pode fazer. Né?
Porque Deus não faz aquilo que a gente... Porque tem coisa também na saúde que a gente não pode fazer. É só o Senhor, né, Léa? Né, Zilanda? Só o Senhor para botar a mão. O meu filho, Michael, uma vez teve uma infecção. Meu filho do meio, que é o que mora no Brasil, teve uma infecção muito grande de um vírus que ele pegou. E ele tinha 2 aninhos. Ele parou de andar por um bom tempo. Ele não andava, porque ele não conseguia comer. Tudo que ele comia, ele vomitava. Tudo que ele comia, ele vomitava. E tinha um pastor muito pobre, que era de igreja de congregação, assim, um lugar bem... E a minha tia... Aí o meu filho ficou um mês no hospital, depois tiramos de lá porque não estava aguentando pagar mais, botamos em outro lugar e estava ruim, estava assim, desesperador. Eu tinha 20 anos, 22 anos. E foi aquele desespero. Aí minha tia, usada por Deus, falou, vou levar lá nesse pastor para ele orar. Quando chegou lá, o pastor falou assim... Perguntou para ela, se você crê, ela falou, creio, que Deus pode curar, ela creio. Aí ele foi lá naquele pote mais sujo e pegou um copo de água e orou no copo de água. E minha tia falou, meu Deus, o menino já está com esse vírus no estômago, não vou deixar tomar essa água não. Com aquele copo assim, cheio de dedo. E aí ela ficou com medo, né? Ela ficou com medo daquilo ali. Mas ele tomou o copo de água. E ela falou assim, não dá não, porque tudo que ele bebe líquido, ele vomita. E é horrível. Tanto ele põe para fora, por cima, por baixo, é aquela confusão. E ele falou assim, você disse que você cria. Aí ela falou, eu creio. Ela lembrou, né? Aí ele orou no copo de água, meu filho bebeu e acabou. Voltou para casa, não vomitou mais, não voltou para o hospital e tá aí. Com 30, esse final desse dia 31 é sexta-feira, né? Sábado. Dia 31 agora, ele faz 31 anos. Para a glória de Deus. E quanto mais nós não temos, uma necessidade nos leva a Cristo. Qual é a tua necessidade hoje que trouxe você na terça-feira que você queria estar na sua casa de pijama, talvez se fosse eu, já estava dormindo. Qual é a necessidade que nós temos para entregar para o Senhor nessa noite? E falar, Senhor, eu vou fazer isso no teu reino com uma prioridade, para que tu supla a minha necessidade. Qual é o preço que eu posso pagar por essa prioridade? O que eu posso fazer para um Deus tão grande? Como o presbítero falou, o Senhor usa nós. O Senhor usa nós. Ele nos criou para isso, para bater papo com Ele, para proclamar as boas novas. Então, que as nossas prioridades possam ser aquilo que Deus preza, família e o reino dele. Amém? Amém. A última, uma coisa que eu lembrei agora foi a volta para Cristo. Eu voltei para Cristo quase 11 anos atrás por uma necessidade. Hoje virou uma prioridade, mas foi por uma necessidade. Foi por barganha. Eu queria algo muito, então eu falei, só o Senhor pode me dar. Mas hoje virou uma prioridade. E aí tinha o meu filho, que não cria em nada mais. Que não queria em nada. E ele foi ver a minha enteada dançar na igreja, lá na Lexington Street. Ela foi dançar numa coreografia da igreja que era baseado em Efésios 4, que fala sobre a armadura de Deus. Efésios 4, né? 6. Efésios 6. Efésios 4 é da minha campanha. Efésios 4, que fala na batalha, já ganhei alguma coisa assim, fala assim, ela vestida de soldadinho, e ela dançando, e o que ela falava, que era soldado de Cristo, não lembro bem a música, e ele se emocionou naquele dia,
E a partir daquele dia, ele fez uma prioridade. E ele não tinha necessidade. Então, nós vamos para Cristo. Fala pela dor, pelo amor? Por uma necessidade. Mas Cristo precisa se tornar uma prioridade. Mesmo que nós venhamos para Ele por uma necessidade, Ele precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. A partir do momento que Ele é uma prioridade, que o reino dele é uma prioridade, todas as coisas